Vamos lá, galera, sigamos então com essas resoluções do exame de suficiência, lembrando que essas resoluções contam com o apoio da Procontábil Cursos e que eu estou resolvendo, então considera visitar o site da Procontábil Cursos e o meu também, beleza? Professor Valmir chegando aqui, lembrando, estamos quase acabando a resolução da prova 2023.2 e logo, assim que na semana que esses últimos vídeos são postados, vai estar faltando mais ou menos 50 dias para a prova. Semana que vem a gente tem semana de adaptação, resolvendo questões da Consulplan, beleza? Da Consulplan não, da FGV, para vocês aqui gratuitamente no YouTube. Então se prepara para a gente participar junto e, claro, você vai fazer o exame de suficiência agora com a banca FGV, já vai vendo que algumas questões são difíceis, algumas são fáceis, mas em geral tende a ser um exame com pouco só acima do que a gente está acostumado, né? Tendência, só saberemos realmente no dia do exame. Seguinte, vamos lá então, vamos passar aqui para o vídeo, para os slides que a gente costuma responder. Questão 44 agora, olha, vim pro meu cantinho aqui. Questãozinha ainda naquela pegada, né? Questão teórica, mas vamos lá. De acordo com o NBC-TG, estrutura conceitual, sob o conceito de manutenção, deixa eu ajeitar minha mesinha aqui, sob o conceito de manutenção de capital físico, quando o capital é definido em termos de capacidade produtiva física, o lucro representa o aumento desse capital ao longo do período. Quando o capital é definido em termos de capacidade produtiva física, o lucro representa o aumento desse capital ao longo do período, criando a relação aí entre o aumento do capital e o lucro. Nesse sentido, o aumento da capacidade produtiva, tá? E o lucro. Nesse sentido, as mudanças de preço que afetem os ativos e passivos da entidade são vistas como mudanças na mensuração da capacidade produtiva física da entidade. E, portanto, elas devem ser tratadas como, ele dá duas relações em que uma desencadeia uma consequência na outra. Primeiro, a gente está falando de manutenção de capital físico. Esse é o tema da questão. Ele diz, quando o capital é definido em termos de capacidade produtiva física. Quando o capital é definido pela sua capacidade produtiva, o lucro representa o aumento desse capital. Beleza. Já nesse mesmo sentido, agora dando a consequência aqui, as mudanças de preço que afetem ativos e passivos da entidade são vistos como mudanças na mensuração da capacidade produtiva física. E se é uma mudança na capacidade produtiva física, consequentemente tende a ser uma mudança relacionada ao lucro e ao aumento desse próprio capital. Uma coisa, então, por consequência, mudanças que afetem preços de ativos e passivos mudam a mensuração da capacidade produtiva física e, consequentemente, a representação do aumento desse capital, né? A segunda oração, ela está gerando uma consequência na primeira. Aí ele pergunta, essa mudança na mensuração da capacidade produtiva física da entidade, aí essas mudanças, elas aqui, as mudanças. Porque, as mudanças de preço, eu tô lendo assim várias vezes, porque quando eu fui ver aqui os comentários da galera nos fóruns e tal sobre essa questão, eu vi muita gente reclamando sobre a interpretação de texto dessa questão, então eu tô batendo bastante nisso. E a partir daqui, pra gente, que é onde está nosso comando da questão. Nesse sentido, as mudanças que afetam ativos e passivos são vistas como mudanças de mensuração da capacidade produtiva física. Portanto, elas quem? Essas mudanças de preço. Elas devem ser tratadas como... Aí, o que a norma fala sobre mudança na mensuração da capacidade produtiva física oriunda da mudança de preço dos ativos e passivos? É resultado não operacional inscrito no patrimônio líquido, é receita que contribuirão como composição do caixa da empresa, é lucro e não fazem parte da demonstração do resultado do exercício. Aqui vou colocar um asterisco bem grande já.
E letra D, ajuste de manutenção de capital que fazem parte do patrimônio líquido. Olha só, a primeira eu queria, junto com vocês, descartar a letra C por um ataque frontal a um princípio que é básico de contabilidade. Ele fala, deve ser tratada como lucros e que não fazem parte da demonstração do resultado do exercício. Eu acho que é seguro dizer que essa situação aqui não é uma situação usual. Não é uma situação usual em relação à contabilização do lucro. Voltando, porque temos uma pequena interrupção aqui que foi necessária. Então é o seguinte, eu estou aqui, ó, lucro, desconsiderar lucro da DRE é meio, né, não é razoável, então tira a letra C. Aí a gente tem esse conceito de manutenção de capital físico como definição de capital, e o aumento desse capital pela representação do lucro. Pessoal, aí aqui não tinha muito o que enrolar, sabe? Aqui é ou você conhecia a norma ou você não conhecia. A estrutura conceitual, a NBC-TG, que é a estrutura básica para elaboração de relatórios contábil financeiro de propósito geral, ela é extensa, ela é uma leitura obrigatória para todo mundo, ainda mais em período de exame de suficiência, mas imaginando que mudanças de preço, se eu tivesse que relacionar mudanças de preço com algum termo aqui, eu queria chamar a atenção de vocês que a palavra ajustes talvez fosse o mais adequado. Porque, como a gente falou, a mudança de preço que afeta ativo e passivo causa mudança na mensuração da capacidade produtiva física. E, consequentemente, considerar isso como resultado ou como receita seria meio inadequado, já que a gente está falou aqui na questão que o lucro é representado pelo aumento desse capital ao longo do tempo. O lucro, que aí sim contabilizaria resultado ou receita, o lucro ele representa o aumento da capacidade produtiva e não um efeito da mudança de mensuração de ativos e passivos. Então, eu queria só destacar que essa questão, ela assim, dificilmente você iria lembrar de pronto do que está colocado na NBC-TG Estrutura Conceitual. Nenhum problema quanto a isso. É tranquilo entender que é muita coisa para estudar e você lembrar especificamente disso aqui seria muito difícil. Mas, no caso aqui, eu vou trazer a norma e destacar como essa interpretação ela pode nos ser benéfica na hora da resolução. Olha o que aqui tem na NBC Estrutura Conceitual. Lá nos conceitos de manutenção de capital e determinação de lucro, no item 8.8. Sobre o conceito de manutenção do capital físico, quando o capital é definido em termos de capacidade produtiva física, o lucro representa o aumento desse capital ao longo do período. Essa parte aqui, né, tá idêntica daqui até aqui, é o Ctrl+C, Ctrl+V do enunciado da questão. Todas as mudanças de preço, todas as mudanças de preço que afetem ativos e passivos de entidade são vistos como mudanças na mensuração da capacidade produtiva física da entidade. E, portanto, é o que a gente quer, são tratadas como ajustes para a manutenção do capital que fazem parte do patrimônio líquido. Então, o gabaritinho da gente é letra D de dado. E a gente encerra aqui essa questão, partindo já para outra, pedindo a você que se inscreva se não for inscrito e conhece o curso Dominando o Exame de Suficiência. Links promocionais exclusivos para o YouTube na descrição aqui do vídeo. Beijo do prof.